começando agora o programa Frente a Frente. Dentro de 45 segundos, Lia, do projeto Saber Emagrecer. Exatamente. CCC Piazza, CCC Piazza, tudo em tintas e materiais para pintura. Neste mês de junho, a CCC Piazza está em clima de festa, comemorando seus 54 anos. E quem ganha o presente é você. Serão sorteios de prêmios incríveis para clientes e profissionais. Aproveite nossos preços, seja atendido de forma diferente e participe. Regulamento do sorteio disponível em nossa loja. Endereço: Rua Benjamin Constant, 1797, Centro, Piracicaba. Telefone: 19 3437 5050. Comemoração 54 anos CCC Piazza. Muito boa tarde. Ela vai falar com a gente hoje, é formada em Educação Física, ela tem diversas especializações, tanto na área da alimentação, na parte de nutrição, na parte de saúde e também de emagrecimento. Ela já perdeu 40 quilos e veio contar aqui os estudos, como é que ela fez e para desenvolver esse projeto aí, que ela vai vir contar agora pra gente, que ela vai falar ainda mais pra gente, mas seja bem-vinda, Liamara Trevisan. Muito obrigada por me receber. Eu falo para todo mundo que vem aqui, né, Lia, que é muito difícil a gente parar a rotina da gente, principalmente para os empresários e empreendedores pararem o que estão fazendo para dar uma corridinha, dar uma entrevista. Então, assim, desde já agradeço a sua disposição em vir aqui falar com a gente e falar desse projeto tão maravilhoso que tem transformado a vida das pessoas. Então, meu muito obrigada. Eu que agradeço, realmente é uma ótima oportunidade estar aqui. Eu gostaria, Lia, que você falasse um pouco mais da sua trajetória, das suas experiências aqui pra gente. Tá, então como você mesmo falou, eu sou formada em Educação Física, eu fui atleta de alto rendimento, acabei naturalmente indo para essa área. Mas aí eu senti a necessidade de fazer novos estudos, de me especializar, e aí eu fui para essa área, que sempre gostei muito da área de fisiologia, de funcionamento do corpo, né? Então eu fiz questão de fazer especializações mesmo, eu percebi que a educação física não era o suficiente, eu precisava da parte de alimentação, de nutrição, acabei descobrindo como que isso funciona para o emagrecimento e percebi também que tem um braço muito bacana, que eu tenho feito várias especializações, para o tratamento de doenças também, sejam elas associadas ou não ao excesso de peso, como situações como cânceres, doença autoimune, até as alergias de repetição, como rinite, sinusite, está tudo com a influência da alimentação. Então, foi nisso que eu fui me especializar. Olha só, que legal. Então, eu não posso deixar de pedir para você falar um pouco mais aí da sua empresa, né? Falar um pouco mais dos serviços que vocês oferecem lá. Então, atualmente eu tenho o Saber Emagrecer, que ele é um programa online de saúde e emagrecimento. Ele é o meu foco principal, mas eu estou fazendo um outro projeto que eu quero falar um pouquinho, vou falar mais curto dele, que é um programa para crianças. Porque muitos dos meus alunos, a maioria das minhas alunas tem filhos. E elas sempre falam, tá muito difícil eu fazer uma alimentação para mim, uma diferente para o meu filho. Eu sempre pergunto por que seu filho não está comendo o mesmo que você, se o que você come é saudável. E elas falam, eles não têm aceitação, eu não consigo colocar. Então eu sinto a necessidade de melhorar a relação da criança com a comida. Então ele não é um programa de dieta infantil, de forma alguma. Tenho pavor disso, da gente já colocar numa criança a ideia de que ela tem que ficar emagrecendo, mas ela tem que ter uma relação mais saudável com a comida. E claro que se tiver uma criança acima do peso, ela também vai emagrecer a partir do momento que ela tiver essa melhor relação. Então esse é um projeto que eu estou trabalhando agora, em breve a gente vai lançar. Mas atualmente eu trabalho com o Saber Emagrecer, que é exatamente o programa que eu criei baseado no meu programa, no meu processo de emagrecimento. Quando eu percebi que as diretrizes que eu seguia, que eram padrão, dos profissionais que eu buscava, não estavam resolvendo, eu fui me especializar e desenvolvi. Então eu trabalho tanto com a parte da alimentação, dizendo o que é o ideal ou não da gente consumir, com a parte de atividade física, porque não são todos os exercícios que emagrecem, a maioria não emagrece, inclusive, e com a parte comportamental, claro, porque não adianta a gente só saber o que a gente tem que fazer, a gente tem que conseguir fazer. Então, para lidar com as crenças limitantes que fazem a gente ganhar peso, para lidar com as dificuldades, porque eu enfrentei todas elas para conseguir emagrecer, então eu sei o que os alunos vão passar, então eu tenho isso também no programa. E o que eu vejo que, assim, por que ele é tão diferente, né? Eu trato de um grupo que eu tenho um nome específico para eles, que eu falo que é o grupo dos injustiçados. É aquele pessoal que cheira a comida e já ganha peso.
É aquele pessoal que... E aí eu vou falar uma experiência minha. A gente foi viajar, minha família, eu, meus irmãos, meus pais, marido, cunhado, cunhadas. 5 dias. Todo mundo lá no mesmo lugar, comendo muito parecido. Eu ganhei 7 quilos. Ninguém ganhou algo parecido com aquilo. Então, por que que todo mundo no mesmo ambiente, comendo parecido, teve uma resposta tão discrepante? Ninguém ganhou nem metade do que eu ganhei. Então eu falo que esse grupo dos injustiçados é aquele que realmente está sempre tentando emagrecer e não consegue, está sempre trabalhando para isso e tem dificuldade, e que com pouca coisa ganha peso. Existe uma razão fisiológica para isso, e as dietas padrão, as orientações padrão, elas não resolvem esse problema. Então eu foquei especificamente nesse grupo. Eu não atendo só ele, claro, mas se eu consigo trabalhar quem não perde peso por nada, quem já achou que não tem solução, imagina para quem não tem esse problema. Então eu atendo todo mundo, mas eu foco realmente nesse que eu chamo carinhosamente do grupo dos injustiçados, que é como eu me sentia. E eu acho que você não é a única, não. Muita gente que eu conheço reclama desse ganho de peso. E algumas pessoas falam, você é ruim de magra, né? Não tem essa expressão que o pessoal fala, né? Eu fiz uma postagem esses dias, porque a gente tem nomes fisiológicos para isso, que é corpo endomorfo, ectomorfo, não importa. As pessoas que têm muita dificuldade para ganhar peso, realmente, as pessoas que têm muita facilidade para ganhar massa muscular e as pessoas que têm muita facilidade para ganhar peso. E na fisiologia a gente tem esse nome técnico, mas eu chamo exatamente de a magra de ruindade, a abençoada e a injustiçada. Perfeitas colocações, né? E eu acho que a maioria das pessoas não tá, né, na classificação que deseja, né? Não. Infelizmente. Você sabe que todo mundo que vem aqui, é inevitável perguntar da situação das empresas durante esse período da pandemia, né? Uhum. Eu gostaria de saber quais foram os impactos da pandemia lá para vocês. Bom, a minha empresa ela já era home office, na verdade. O meu marido, desde que a gente voltou para o Brasil, para Piracicaba, ele já trabalha porque ele é desenvolvedor de sistema. E eu comecei a saber emagrecer atendendo presencialmente. Mas quando meu filho nasceu, a gente já tinha decidido ir para o online. Então a gente já estava projetando o programa realmente online para a gente atender mais pessoas. Então nesse aspecto de trabalhar em casa, de parar de atender presencial, é o que a gente já estava fazendo. Esse impacto nesse aspecto, a gente não pode falar que a gente sentiu. E aí, muitas pessoas tinham um pouco ainda da resistência com o online, né? Ah, mas será que funciona? Será que eu não preciso ir, não preciso ver a carinha das pessoas para funcionar? E por uma necessidade que acabou acontecendo, todo mundo migrou alguma coisa para o online. Então, nesse aspecto, essa objeção que poderia existir parou de existir. Ainda tem gente que tem medo do online. Aí eu sempre falo que a diferença de um online funcionar ou não é se o produto é bom ou não. Se o programa, o serviço que está sendo oferecido é bom ou não. E aí a gente teve uma facilidade enorme, porque como meu marido é desenvolvedor de sistema, tudo que eu inventava, que eu falava assim, olha, se eu fosse uma aluna querendo emagrecer, eu ia querer que o programa desse essa cambalhota, porque eu acho que ia ser ótimo. Ele desenvolvia. E é muito caro para desenvolver, então se eu não tivesse ele, eu não conseguiria ter feito um projeto tão bom, com tanta especificidade, com tudo realmente para ajudar ao máximo os alunos. Mas como eu tenho ele em casa, a gente conseguiu fazer algo muito bem feito, muito redondinho, com muita funcionalidade. Então, para quem ainda tem um pouco do medo do online, pode ficar bem tranquilo, porque ele é muito completo, ele pega a experiência nossa, na verdade, meu marido também emagreceu, né? Então, a experiência nossa de emagrecimento e essa capacidade técnica que a gente tem. Então, nesse contexto, a gente pode falar que a pandemia não teve aí tanto impacto, realmente pelo tipo de trabalho que a gente já estava oferecendo. Então acabou não tendo muitas mudanças para vocês lá por conta de vocês já trabalharem nesse sistema, né, a home office. Uhum. E se possível, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional em outras empresas que você passou, como é que foi, se você pode compartilhar com a gente. Uhum. Então, assim, na minha infância e adolescência eu fui atleta de alto rendimento, eu era ginasta olímpica e rítmica. Treinava 6 horas por dia, de segunda a sábado, e já é interessante falar que mesmo naquela época eu não era magrinha, que já mostra que existe uma fisiologia diferente entre as pessoas. E aí eu naturalmente fui para educação física. Na educação física, na faculdade eu fui para a Unesp de Rio Claro, eu concorri a uma bolsa e ganhei e fui para Portugal. Acabei fazendo parte da minha formação lá. E aí, para me sustentar enquanto eu estava por lá, eu posso dizer que eu trabalhei de tudo, nada a ver com o que eu trabalho hoje. Então, eu trabalhei em festa infantil, eu trabalhei de telemarketing, de faxineira. E nessa eu acabei entrando numa empresa que eu cresci para a área administrativa.
Então, os meus últimos anos lá, eu estava na área administrativa. Quando eu voltei para cá, eu achei que eu ia até trabalhar com isso. Fiz, inclusive, faculdade de gestão empresarial também. E como meu marido já tinha empresa própria, eu tinha a impressão que eu ia ficar por lá. Mas eu sempre gostei muito do funcionamento do corpo. Isso sempre ficou ali rodeando. E eu acabei fazendo especializações também na área de neurofisiologia, de neuroaprendizagem. Achava que eu ia trabalhar aí. Como potencializar a nossa capacidade de aprender, por exemplo, ou não ter problemas neurodegenerativos, de perda de memória, dificuldade de aprendizagem. E então eu estava tendendo para isso, mas nesse processo todo eu fui ganhando cada vez mais peso, e quando eu decidi estudar para perder esse peso, aí eu percebi que realmente o meu caminho seria trabalhando com isso. Olha só. E como que você definiu isso, de trabalhar nessa área? Você tem mais parentes que trabalham com isso? Alguém na família? Era um sonho seu de criança? Como que você chegou aí, então, nessa área? Eu nunca achei que eu fosse trabalhar com emagrecimento, porque eu trabalho muito com crenças limitantes no meu programa, né? E a gente que nunca está satisfeito com o corpo, gera uma coisa de ser bonito, ter estética é errado. Né? Essas pessoas que passam a vida tentando emagrecer são infelizes. A gente gera isso para justificar aquilo que a gente não consegue até. Então, eu nunca achei que eu fosse trabalhar com emagrecimento. Mas quando eu passei dos 100 quilos e, claro, além de esteticamente eu não estar contente, eu tinha uma qualidade de vida muito baixa, eu fui tentar emagrecer várias vezes. E eu não encontrei nenhum profissional preparado para isso. As orientações que eles davam, que eram sempre padrão, não resolviam. Coma não sei o que integral, passe a comer coisas desnatadas, tira a gordura, come de 3 em 3 horas. Não funcionava. E aí a gente passa a acreditar, né, isso que eu gosto de falar muito com quem está acima do peso, principalmente ao mesmo tempo quem é o injustiçado, que a gente fica achando que é culpa nossa, que a gente é incapaz, que a gente não tem disciplina, que a gente é guloso, e não é isso. É o método que está errado que estão te ensinando. Então eu comecei a sentir isso. E aí teve, assim, pelo menos 3 situações muito características para mim que me fizeram querer trabalhar com isso. Eu fui no endócrino, claro que a gente vai em tudo para tentar emagrecer. Ele fez todos os exames e falou, você tá perfeita. Falei, mas eu tento tudo e não emagreço, eu não posso estar perfeita. A gente quase quer estar doente para ter uma justificativa para aquele peso excessivo. E ele falou, não, você tá perfeita. Eu falo, mas eu não tô me sentindo bem, não tô emagrecendo, não pode estar tudo bem. Aí eu fui em uma de várias nutricionistas. E eu falei pra ela, não me dê o que você dá pra todo mundo, porque eu tenho algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu não tenho fome o tempo todo, então comer de 3 em 3 horas é super difícil pra mim. Eu durmo super tarde, eu dormia 2 da madrugada, era algo que eu gostava. Então eu jantar às 6 e ficar sem comer depois é inviável. E falei algumas coisas do meu dia a dia, ela falou, não, eu vou dar algo bem adequado pra você. E quando ela deu aquilo que é igual pra todo mundo. Então eu lembro de falar aquilo, nossa, ela não soube adequar ao paciente. Ela não soube adequar à realidade do paciente. E num treino também, eu fui fazer funcional também, na esperança de emagrecer com isso. E, como eu falei, eu fui ex-atleta, né? Eu não conseguia fazer os exercícios mais simples. Dos mais simples, eu tinha uma capacidade antes, né, física ótima, e de repente eu não conseguia fazer nada. E o professor não entendia. Não é que ele fosse um mau professor, mas quem não passou do 100 não sabe o que é ser um obeso mórbido e não sabe as limitações físicas que isso te dá. Então, quando eu vi essa coisa dos profissionais, quando eu vi que tudo que eu tentava não funcionava e via que não tinha esse reconhecimento de como é difícil para quem está acima do peso, eu falei, a hora que eu descobrir o que funciona, eu vou ajudar outras pessoas a emagrecerem. Porque eu vou ter esse conhecimento do que é a realidade, eu vou saber trabalhar de outra forma. Só que eu ainda não tinha descoberto a solução. Mas eu falei, a hora que eu descobrir, é com isso que eu vou trabalhar, porque eu preciso conseguir fazer isso pelos outros, né? Tanto a parte realmente científica da coisa, quanto essa questão de adequação à realidade, e também o de quebrar essas crenças de que, sim, tudo bem você querer emagrecer para estar mais bonita. Não tem problema, né? A gente tem essas ideias de pecado, de é feio. Não, tudo bem. E de também mostrar que a qualidade de vida não tem como dizer o quanto melhora. Porque eu tinha algumas dificuldades, e aí atendendo vários alunos, né, eu peguei a dificuldade deles também. Eu tenho aluna que não conseguia colocar o próprio sapato.
E você fala, nossa, qual o tamanho que ela tinha? Ela não era tão obesa assim. Mas ela tinha mais gordura abdominal, por exemplo. Então, na hora de abaixar, pressionava. Então, ela não conseguia pôr o próprio sapato. Uma mulher nova, com uma filha de 7, 10 anos mais ou menos, porque ela falou que era a filha que colocava para ela. Então, eu falei, eu preciso trabalhar com esse pessoal para tirar todas essas dificuldades que eles têm, para ajudar eles em tudo isso e para mostrar que eu sei as dificuldades que eles passam. E aí, a hora que eu encontrei algo que realmente dava certo, aí eu falei, mais ainda que eu preciso trabalhar com isso, porque não é só culpa que você não consegue emagrecer, não é você que é gulosa, não é você que não tem disciplina, é realmente algo que te ensinaram errado até agora e é por isso que não deu certo. Eu até uso uma analogia que é assim, se eu falar para você, abra a torneira, mas eu falo para você girar para o lado errado e você não abrir, de quem é a culpa? E no emagrecimento é isso, estão sempre falando pra gente abrir pro lado errado. E aí a água não tem como descer. É bem por aí mesmo, né? E eu queria que você contasse, então, como é que foi que você abriu a empresa? Porque eu tô curiosa aqui já. Foi muito bacana, porque eu falei, quando deu certo, eu falei, na hora, preciso fazer isso, preciso ajudar as outras pessoas. Então, eu estudei muito, muito antes mesmo, eu estudei por 2 anos até eu chegar no método. Aí eu falei, não, agora eu vou criar coragem de praticar. Aí eu comecei a praticar rapidamente. No primeiro mês eu perdi ali 10 quilos, o meu marido também. Aí eu organizei por etapas, por ordem, fiz as tabelas e falei, vou começar a atender. E aí eu aluguei o espaço da minha irmã, inclusive, que ela atende noivas e debutantes, ela trabalha coreografando para eles, ela tem um espaço, sala de dança, eu aluguei dela. Falei, vou começar a atender aqui. E fiz um videozinho super amador e coloquei no Facebook. E é legal, eu mandei foto disso, inclusive, né? Ai, vamos ver? Tá Tá no jeito aí? Vamos dar uma olhada nas fotos. Olha, eu nem consigo imaginar que é você, Lia. Então, foi muito bacana porque assim, eu tinha perdido bastante peso, já tinha perdido uns 15 quilos, mas muito pouco perto do quanto eu precisava. Uhum. E eu, ainda obesa, ainda estava classificada como obesa aí, coloquei e falei, não, gente, eu já perdi isso porque eu descobri um método que funciona, mas ele não é uma varinha de condão. Então, a gente tem que aplicar, e eu já estou aplicando, e se você quiser, você vem e aplica comigo já, e a gente vai emagrecer junto. Então, a maioria dos meus alunos eu atendi emagrecendo com eles, realmente. Hoje eu já cheguei no peso que eu quero, mas boa parte da trajetória foi a gente realmente emagrecendo junto. Então aí eu comecei. Essas são, depois tem as fotos mais atuais, o meu marido que perdeu aí 30 quilos. Ele também participou junto com você, também, né? Também foi. Mais fácil, né? É mais fácil, né? E tem uma foto um pouco mais atual minha, mas não tão atual também, Sim. que foi quando eu lancei o programa online, que eu já tinha perdido os 40 quilos nesse caso. Aqui né? Você já tinha atingido o seu objetivo. Já tinha atingido o meu objetivo, que é outra coisa que eu gosto sempre de falar. Eu sou uma pessoa magra? Não. Né? Você é bem mais magra do que eu, por exemplo. Mas eu já cheguei naquilo que tá ótimo pra mim. Sim. Em questão estética, mas em questão de saúde. Eu já não tenho mais nenhum marcador inflamatório, eu não tenho mais dificuldades de locomoção, eu não tenho mais enxaquecas que eu tinha, não tenho mais cólicas menstruais, eu tenho muita disposição. Então, eu atingi hoje algo que tá ótimo pra mim e agora, pra mim, essa alimentação é um estilo de vida. Então, eu sigo com ela, independente já do meu peso, porque é algo que me promoveu muito essa qualidade de vida. Mas foi assim que eu comecei, emagrecendo junto com eles, atendendo presencial na época. Então eu atendia meus alunos 3 vezes por semana, porque eu dava parte de atividade física presencialmente e todas as orientações alimentares. Aí quando meu filho nasceu, eu realmente parei de atender e ia ia tirar uma licença maternidade. Mas sempre que eu encontrava alguém que falava, eu conheci não sei quem que fez o programa com você e deu certo, você tá atendendo? Eu falava, não, mas você não consegue me atender? Porque eu tô precisando muito. E aí eu comecei a atender pelo WhatsApp. Então, não era um programa bem estruturado, mas eu já dava as orientações, mandava os treinos, dava a parte de alimentação, seguia ainda as etapas, todas elas, mas fui atendendo pelo WhatsApp até que a gente lançou realmente o digital. Lançamos o digital, que é o que a gente tem hoje, e em menos de um ano, já colhendo a experiência dos alunos, já lançamos
um módulo mais novo, né, o 2.0, mais ainda aprimorado, porque cada vez que a gente vai aprendendo com os alunos, a gente vai melhorando o programa também. Olha só que legal, não basta emagrecer, tem que saber continuar mantendo o peso aí, né, Lia? Tem que continuar. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente vai continuar o nosso papo, porque tem muita coisa pra gente conversar e você ainda vai ter certeza que a melhor coisa que você vai fazer nesse momento é fazer esse projeto aí junto com a Lia, para você começar a ficar feliz com o seu corpo, feliz com você mesmo, que é isso que importa, tá bom? Nova 15. Ligue na melhor Foi real? e entre nesse clima. 25 minutos. Você já passou por momentos em que cortado, estamos né, a mano? fim de preparar aquela refeição para a família com tranquilo, liberdade, tá, né? Você sem já faz ter medo live, de você já terminar o dá pra gás vir enquanto apresentar um estamos programa cozinhando? aqui, Lia. Tudo isso sem contar os valores para a troca, né? Morri! Você sabia que a Seiteusinagem tem uma grande novidade que irá te ajudar nessa Depois questão? a gente vai Na falar como que foi o Seiteusinagem início você da encontra o empresa redutor aqui de em gás. Minas, né? É isso Como que mesmo, você começou redutor e de quanto gás. tempo Com você ele já você tá economiza até 35% de seu consumo. Adquira o seu agora mesmo através do WhatsApp 19 99749 4189 ou 19 98452 0132. Enviamos para todo o Brasil. Pensou em redução de consumo de gás? É Seiteusinagem. A HD Informática Piracicaba presta serviços de manutenção, formatações em computadores e notebooks, configurações de redes e muito mais, com atendimento diferenciado e sistema leve trás. Conheça nossos serviços pelo site hdinformaticaPiracicaba.com.br ou através do WhatsApp 19 98101 2450. HD Informática Piracicaba. São mais de 26 anos cuidando dos sorrisos dos brasileiros. Conforto, qualidade, tecnologia de ponta. Na Sorridente tem tudo o que você e sua família precisam para sorrir com mais saúde e liberdade. Agende uma avaliação e conheça Sorridentes Piracicaba. Telefone 3422-2902. Rua Dom Pedro I, 963. Então, tem uma Centro. parceira Sorriso nossa de aqui na primeira rádio, é Sorridentes. A Juliana Terra. Responsável técnico, Dr. Fernando Guena, Jardim de Ju, Camargo, ela tem CRO muito problema pra 51929, CRO Clínica emagrecer. 15539. CCC Piazza, Você CCC Piazza, é bem isso que você está falando. tudo assim. em tintas Sabe, e materiais para pintura. Como que pode? Neste mês de junho, a CCC Piazza está em clima de festa, comemorando seus 54 anos. E quem ganha o presente é você. Serão sorteios de prêmios incríveis para clientes e profissionais. Aproveite nossos preços, seja atendido de forma diferente e participe. Regulamento do sorteio disponível em nossa loja. Endereço: Rua Benjamin Constant, 1797, Centro, Piracicaba. Telefone: 19 3437 5050. Comemoração 54 anos, CCC Piazza. Nova 15. Ligue na melhor e entre nesse clima. Aí, estamos de volta hoje aqui nos estúdios do Portal Nova 15. A Lia Mara Trevisan, que veio falar desse projeto maravilhoso que ela está desenvolvendo, que já está em curso aí, né? Que é o Saber Emagrecer. Você sabe emagrecer? Você acha que sabe? Você precisa de um acompanhamento, precisa de alguém para te ajudar, para dar esse suporte, para que você realmente consiga perder peso e manter. Por isso, a Lia está aqui batendo papo com a gente, falando da empresa dela. E eu queria que você contasse um pouco mais para a gente, Lia. Como que foi que a empresa começou aqui em Piracicaba? Quanto tempo que vocês já estão aqui na nossa cidade? A gente tem 3 anos de empresa, mais ou menos. Eu meço pela idade do meu filho, porque eu comecei um pouco antes de engravidar. O motivo de eu ter decidido mesmo emagrecer foi para eu ter uma gravidez saudável. Então, meu filho está com 2 anos e 2 meses, 9 meses de gestação. Eu sei que dá um pouquinho mais de 3 meses, de 3 anos, né? Porque eu comecei a emagrecer antes da gravidez. Então, a gente começou a estar com esse projeto há mais ou menos 3 anos. Por mais de 1 ano e meio, eu atendi presencialmente. Hoje a gente está só no online, então a gente não está mais atendendo em Piracicaba, mas eu tô com o projeto também de quem é de Pira, já que a gente tem essa proximidade, essa possibilidade
de fazer o primeiro atendimento presencial, aquele em que eu apresento o projeto, que eu faço a medição por uma balança de bioimpedância, que é aquela que não vê só quanto você pesa, ela é aquela que conta tudo, ela fala quanto você tem de massa gordural, de massa muscular, de gordura visceral, velocidade de metabolismo, fala até a sua idade fisiológica, que eu vou contar que quando eu fiz o meu, antes de eu começar a emagrecer, eu estava com 66 anos, essa era a idade do meu corpo pelas agressões que ele estava sofrendo pelo meu excesso de peso. Pelos hábitos que eu tinha que causaram o excesso de peso, né? Porque o problema não é o excesso de peso, são os hábitos que causam ele. Então, nosso projeto, né, eu tenho conversado bastante com meu marido, a gente fazer isso para quem é de Piracicaba, para quem é próximo, né, daqui e quiser fazer o primeiro atendimento presencial, a gente vai fazer, mas claro, a gente está esperando passar esse período, que agora o ideal é, né, respeitar as restrições, mas assim que a vacinação andar mais, que começar a afrouxar, não tiver mais essas restrições, para quem é de Piracicaba, esse primeiro atendimento, não o programa em si, porque o online supre todas as necessidades realmente e tem um canal de comunicação comigo, a gente não põe você lá e abandona, né? Então, o online tá muito bom. Mas, já que a gente tem essa possibilidade para quem tá aqui pertinho, esse primeiro atendimento a gente vai voltar a fazer ele presencial, sim, assim que for possível, claro. Sim, claro. E agora a gente está curiosa para saber como é que funciona de fato esse projeto, porque é o que todo mundo está precisando nesse momento, é desse suporte realmente para conseguir atingir os objetivos, né? Porque a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir fazer as coisas sozinha, né? Sem um acompanhamento. Então conta pra gente esse segredo aí, como é que funciona tudo isso, que a gente tá ansioso aqui. O que eu gosto de falar para os meus alunos, ou para alguém que quer ser meu aluno e pergunta, né? Como é que é possível, então, emagrecer? É assim, emagrecer é impossível. O seu corpo, ele não quer que você emagreça. Para o seu corpo, perder célula de gordura é perder célula. Ele não faz essa distinção. Para ele, você está tirando célula e célula é vida. Então, ele não gosta, ele vai lutar contra isso. Por isso que quando a gente come pouco, começa a emagrecer no começo, logo em seguida para. Por quê? O que acontece quando a gente come menos? A gente consome menos calorias. Seu corpo vai contra-atacar. Fazendo o quê? Gastando menos caloria. Ou você vai lá e se mata na academia e gasta um monte de calorias no exercício. Seu corpo contra-ataca e nos momentos seguintes ele vai fazer com que seu corpo de novo gaste menos caloria. Então, no fim do dia, a conta vai dar que seu gasto energético vai ser o mesmo, porque o corpo contra-ataca o emagrecimento, ele é contra isso. Ao mesmo tempo, ele é contra você estar acima do peso, porque estar acima do peso não é saudável. Então, ele não quer que você não esteja saudável, seu corpo quer funcionar perfeitamente. Por que então que a gente ganha peso e não consegue perder? Porque o corpo está desregulado. Ele perdeu a noção de como fazer esse controle corporal. Se você for em civilizações, a gente chama de primitiva, mas eles estão melhores do que a gente, tá? Que vivem num padrão anterior à modernidade. Eu não vou falar necessariamente uma tribo indígena, porque tem que ser uma que não adquiriu os padrões da modernidade. Então, tribos realmente, ou civilizações mais afastadas. Você vai ver que todo mundo tem um padrão corporal parecido. Você não vê pessoas mais magras ou mais gordas entre eles. E você vê que eles são saudáveis, fortes, mas não são definidos. Tem uma camadinha de gordura, na maioria, né? A não ser alguns têm uma característica muito específica. Então, o nosso corpo, ele quer isso. Ele quer que você tenha um pouco de reserva, porque o corpo sempre acha que em algum momento você não vai ter acesso à comida. Ele ainda não sabe que a gente tem geladeira, supermercado, ele acha que a gente ainda está vivendo naquela época que você tem que caçar, né? Foram anos que a gente passou nessa característica, o corpo está adaptado a isso. Então, ele quer que você tenha um corpo com massa muscular suficiente para você ter força para as atividades e um pouquinho de gordura para você ter reserva. É isso que ele quer. Se a gente conseguir organizar o nosso corpo, é para isso que ele vai voltar. E a gente faz isso através dos hormônios. Mas assusta muito quando eu falo hormônio, porque as pessoas acham que eu vou dar suplemento, que eu vou suplementar a questão hormonal, e não. Os alimentos, eles têm toda influência nos nossos hormônios. Exemplos super fáceis. Se a gente toma café, a gente fica acelerado. Por quê? Porque a cafeína libera adrenalina. Tanto que se você tomar muito, dá até aquela taquicardia. É algo que a gente não controla. Mas o que a gente consumiu controla. Se você tomar um chá de erva cidreira, você já vai liberar melatonina, que dá sono, que relaxa. Se você comer cacau, você vai liberar serotonina, que dá bem-estar. Então, tudo que a gente come influencia nos nossos hormônios. Sabendo da influência de cada alimento em cada hormônio,
Nesse estudo, eu organizei uma tabela que te fala o que você pode comer mais, o que pode comer menos, o que deve evitar, para que você tenha os hormônios controlados. E quando os hormônios estão controlados, o emagrecimento ele é natural. Então, a minha regra, essa assim, que eu já falo para quem é aluno, para quem não é. Para emagrecer, você não pode passar fome. Se você passar fome, seu corpo vai contra-atacar, ele não vai deixar você emagrecer. Agora, quando a gente controla os hormônios, a gente naturalmente passa a ter menos fome. Porque o corpo vai se alimentar do quê? Da gordurinha estocada, do pânceps, né? A gente tem, quem está acima do peso, tem um monte de estoque de energia, de gordura. Então, por que a gente precisa comer alguma coisa? Seu corpo tem o que comer. Mas, se você não tiver com os hormônios controlados, organizados, você não consegue comer a gordurinha. Então, quando a gente regula isso, a gente começa a ter acesso, aí o seu metabolismo fica mais acelerado naturalmente, você tem menos fome naturalmente e você emagrece naturalmente. Então, por isso que a resposta é tão rápida. Naquela foto que eu mostrei aquele anos depois, que foi quando eu lancei o programa, eu tinha começado eu mesma a aplicar, fazia no máximo 2 meses. Né? Tinha perdido 15 quilos. É muito rápido porque o seu corpo quer que você seja saudável. A gente viu no começo da pandemia, por exemplo, quanto a natureza se recuperou rapidamente quando a gente parou de andar tanto de carro, né? A natureza tem uma capacidade regenerativa enorme. O nosso corpo é natureza. Se a gente parar de aprontar, de fazer besteira, ele se recupera rapidamente. E emagrecer da forma certa é uma recuperação da saúde. Então, as questões fisiológicas elas são muito complexas, mas para entender o funcionamento geral, é nisso que o programa é baseado. Viu, Lia? Mas eu tô pensando aqui, né? Você está falando do projeto, mas o que é? Uma dieta específica que você passa para cada pessoa? Fale mais pra gente sobre isso, que eu tô interessada, fiquei curiosa. Trabalho tanto a parte alimentar quanto a parte de atividade física e, como eu falei, a comportamental também. Ela não é uma dieta específica das que a gente tem nome hoje. Muito é baseado numa ideia low carb, numa ideia cetogênica, mas eu não me prendo só a ela, porque essas dietas elas só contam quanto carboidrato que tem no que você come. Isso não é suficiente. A gente precisa saber realmente a resposta hormonal de cada alimento, independente da quantidade de carboidrato que ele tenha. Então, quando eu falo isso, os alunos assustam, eles acham que eles vão ter que se tornar cientistas da alimentação. Mas não, eu já fiz esse estudo e aí eu entrego numa tabela que eu divido em 5 categorias, que é daqueles alimentos que você deve comer porque vão potencializar a sua saúde, daqueles que você pode comer porque não importa o quanto você coma, você nunca vai engordar comendo aquilo, que são coisas bem gostosas de comer, por sinal, né, que são carnes, bacon, ovo, requeijão, catupiry, tem muita coisa ali que você, além, claro, das saladas, dos legumes, né, mas essa você pode comer à vontade. Tem aquele para moderar, que é bacana dar uma diminuída, o evitar, que é com a menor frequência e constância possível, e aqueles para dizer não, que quanto mais longe você ficar, melhor, tanto para sua saúde quanto para o seu emagrecimento. Mas a base deles é sempre pensando na resposta hormonal. Então a gente tem que saber, eu posso ter um alimento que é baixo em carboidrato, mas ainda não é interessante de você comer, porque ele pode ser alergênico, por exemplo, ou ele pode ser pró-inflamatório. E aí ele vai liberar cortisol vai liberar insulina, com insulina a gente não emagrece. Então ela é uma alimentação, dá pra gente falar um pouco por low carb, mas não é tão simplista quanto low carb. É baseado nessa resposta hormonal. E atividade física também. Porque se a gente fizer atividade e não liberar os hormônios certos, a gente não vai emagrecer. É saudável de qualquer forma. Todo mundo tem que fazer atividade física, não importa qual. Mas se for para emagrecer, não são todas que funcionam. Tem que ser aquelas que vai liberar os hormônios que vão fazer a gente emagrecer. Então, tanto a parte da alimentação quanto a parte de exercício é sempre visando essa resposta. E aí com a questão comportamental também, das atividades holísticas, que eu falo que é pra gente lidar com estresse, com ansiedade, quanto a gente come só por ansiedade, melhorar a qualidade do sono. Não dá pra emagrecer se você dorme mal. Dá pra emagrecer um pouco, mas chega uma hora que vai estagnar, que é o meu caso atualmente, porque o meu filho ainda acorda a madrugada toda. Então, hoje, para eu perder mais algum peso, eu teria que, me dedicar muito, porque o dormir mal também gera uma resposta hormonal que bloqueia a perda de peso. Então a gente tem que cuidar disso, então também tem a parte dessas atividades no programa. Então ele é mais do que uma dieta, ele é realmente um programa bem completo. Olha só, que legal.
Viu, Lia? Mas qualquer pessoa pode fazer? Tem algum tipo de faixa etária que não é interessante? Como que é? Conta pra gente aí. Ele pode para qualquer idade. Uma criança poderia fazer? Poderia, mas como eu falei, eu estou fazendo aquele específico para criança porque vai ser muito mais adequado, para não ter a característica de dieta, para a gente não colocar isso nas crianças. Um adolescente já consegue seguir, mas ele não pode fazer algumas coisas, por exemplo, e aí eu ensino dentro do programa. Então ele é mais visado em adultos de qualquer idade, adulto para sempre adulto, né? Não importa aí a idade. E pode ser feito por pessoas que estejam querendo perder muito peso, como era o meu caso, que precisava perder 40 quilos, né, o do meu marido 30, ou aquela pessoa que engordou só um pouquinho agora e quer perder um pouquinho de peso também, ou ainda para aqueles que só querem melhorar os seus hábitos. Porque tem uma coisa que a gente sempre fala, você olha para a pessoa que está acima do peso e você assume que ela não está saudável. E realmente não dá para estar saudável se a gente está acima do peso. Mas isso não significa que quem está magro está saudável. O que determina se você está saudável ou não é se seus hábitos são saudáveis ou não. E hoje a gente não sabe se alimentar. Por uma questão até um pouco de indústria, de propaganda, a gente acha que vai entrar naquele corredor de comida saudável e aquilo que é saudável, e raramente é. Então, até alguém que está no peso ideal, mas percebe que não está bem, o programa também serve. Eu sempre falo para você analisar alguns fatores para você saber se você precisa ou não mudar seus hábitos. Se você está acima do peso, já é um indicativo de que você não está saudável. Se você está insatisfeito com o seu corpo, é também um indicativo de que você deve buscar ajuda para emagrecer. Mas analise aspectos de qualidade de vida. Você tem dores de repetição? E aí pode ser dor de cabeça, dores articulares, dores estomacais. Você tem alergias de repetição, rinite, sinusite, está sempre se sentindo resfriado. Você tem problemas gastrointestinais, então você tem azia, má digestão, não se sente confortável após as refeições. Então sempre avalie um padrão geral. Ou você se sente muito ansiosa, muito estressado, depressivo. Isso tem causa na alimentação também. Então assim, quem que precisa melhorar os hábitos? Qualquer pessoa que não esteja se sentindo bem com os hábitos que tem atualmente. E muita gente vai se enquadrar nisso aí que você está falando, viu? Porque, bem como você disse, tem as pessoas que são magros, mas não significa que eles estão saudáveis, né? E quem está insatisfeito com o corpo também é o momento de mudar, fazer uma reeducação na rotina e trazer aí, de fato, esse desejo que todo mundo tem vontade de ser saudável, todo mundo tem vontade de praticar atividade física. Eu estou empolgada aqui, viu? Mas eu queria saber dos alunos. Como é que tem sido os resultados deles? O pessoal tá conseguindo atingir bem o que tá querendo, né, para si? Foi assim, a resposta é muito bacana. É o que me motiva realmente a continuar trabalhando, né? Porque eu tenho aluno, assim, que entrou, e eu tenho o primeiro programa, ele tinha o prazo de 1 ano para você terminar. No segundo a gente já percebeu que está muito longo, a gente fez, você pode ficar 1 ano fazendo, mas a gente passa todo o conteúdo em menos tempo. Porque chegou aluno que no 3º mês falou assim, eu já atingi meu objetivo, e agora? E eu ainda estava ensinando as pessoas a emagrecer, né? Teve aluno que falou assim, eu só queria perder 10 quilos, já perdi 15. Por que a pessoa só queria perder 10? Porque quem está acima do peso não acredita que dá para emagrecer. Então você já chuta abaixo para não se frustrar, né? Então eles entraram, tem um aluno muito legal, o Castellani, eu sempre falo dele. Ele falou, eu queria só perder 5, já estava bom. Eu coloquei 10 para tirar um sarro dali, frases dele, né? E no fim eu perdi 15, né? Então foi super bacana. Tem outros alunos que passaram no objetivo. Tem outra aluna que eu adoro, mas ela morre de vergonha, então eu não cito nem o nome dela, ela nunca quis dar uma entrevista, ela não gosta de aparecer. Mas que ela realmente tinha um caso de obesidade mórbida e ela perdeu 15, não chegou a 20 quilos. Mas ela falou, tá ótimo pra mim, porque eu não tenho mais dificuldade pra levantar, porque ela tinha dificuldade se ela estivesse numa cadeira do trabalho dela pra levantar. Eu não tenho mais dificuldade pra fazer as atividades domésticas, atividades do meu dia a dia, mas eu não quero me esforçar pra perder mais. Mas o que eu já ganhei, pra mim, tá ótimo esse tanto de peso que eu perdi. Pra mim é sucesso, porque eu não preciso que ela vire a Gisele Bündchen, eu preciso que ela esteja bem com o corpo dela, com a saúde dela. Então eu gosto sempre de adequar também, claro que eu deixo claro que
se você ainda está obeso, você ainda não está 100% saudável, seria melhor perder mais peso, porque todo mundo que está acima do peso tem uma inflamação crônica, e isso a gente paga lá na frente, se não estiver pagando já. Mas eu tenho que saber o que cada aluno está disposto a fazer. Então ela eu considero um caso de sucesso, porque ela falou, para mim, para minha cabeça, para minha vida, isso tá bom. E aí vários outros alunos, claro, né? Teve uma aluna que eu gostei muito, ela quer perder peso também para engravidar e tá saudável. E ela falou, olha, eu não sei o que tem, mas do jeito que você falou, me motiva. Então, vendo as suas aulas, eu tô conseguindo seguir, tá sendo fácil. Né? E ela fala, ela trabalha no hospital, ela fala, a minha propaganda é meu corpo. Todo mundo pergunta o que eu fiz e aí eu falo do programa. Então, os resultados são bons e eu tenho um contato muito próximo com os alunos. Dentro do portal tem um canal de comunicação direto comigo. Então, para tirar dúvida, para pedir ajuda, né? Teve uma aluna que ela entrou e falou, não gostei de nenhuma das receitas que tem aqui, tem mais de 150 receitas. Ela falou, nenhuma se adequa, porque eu não gosto desse ingrediente, eu me sinto mal com aquele outro, o que a gente faz? E a gente foi conversando e pensando em alternativa e dando sugestão do que trocar, até ela achar algo que funcionasse para ela. Então, eu gosto de ter esse contato, primeiro, para o aluno estar super bem assessorado, porque eu quero que todo mundo chegue onde a pessoa quer chegar, e também para eu não esquecer de quais são as dificuldades, porque hoje já virou estilo de vida para mim. Não é que eu ainda não lute com uma vontade ou outra de fazer alguma coisa, não é que de vez em quando eu não me descontrole, às vezes eu ganho aí 2 quilinhos fazendo besteira, só que eu já sei retomar, isso é muito bacana, mas de qualquer forma já é um estilo de vida. Então aquela dificuldade realmente de emagrecer já passou, eu lembro, mas já passou. Mas estando em contato com os meus alunos, eu estou sempre relembrando, estou sempre sabendo exatamente o que são as dificuldades, e aí nisso que a gente vai adequando o programa cada vez mais. Então os resultados estão sendo bons, os alunos estão conseguindo. Eu não trouxe fotos deles porque eu não pedi, mas no Instagram tem dos alunos que permitem, eu posto. A maioria não permite, porque as pessoas ficam desconfortáveis. É engraçado, quando a gente tá acima do peso, a gente fica feliz de ter perdido, mas a gente não quer ver foto de como a gente era antes. Então tem aluno que não se sente confortável em mostrar as fotos do antes, né? Tem aluno que fala, eu já não tenho mais foto nenhuma, eu apaguei tudo, porque a gente associa com um período de fracasso da nossa vida, é algo que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Não é fracasso, tá? Ninguém tá acima do peso porque quer, ninguém tá acima do peso porque é desleixado, é o que eu falei, o corpo tá desregulado e estão te ensinando errado e fazendo a gente ganhar mais peso. Mas a gente tem essa associação com o fracasso. Então, muitos alunos não deixam compartilhar, mas os que deixam estão lá na minha página, dá para ver o antes e depois deles. Eu ponho sempre mensagem deles também, eu estou sempre postando, dúvidas deles, para mostrar essa relação próxima que eu estou sempre tendo com cada aluno. É realmente o que a pessoa tá acontecendo com ela, as dúvidas que ela está sentindo naquele momento, a sensação que ela está tendo. Então é importante mesmo compartilhar, porque as pessoas acabam se identificando com esse feedback dos demais, né? E ao longo aí desses 3 anos, a gente sabe aí que você está sendo sempre um sucesso, cada vez que você lança os cursos, o programa, tudo certinho. Queria que você contasse pra gente a que se deve esse sucesso aí já, a esses 3 anos aqui na cidade com os seus projetos. Primeiro tem muita ciência, eu estudo muito, eu falei um pouco das especializações no começo, mas assim, essas são as que eu tenho até agora, mas todo dia de manhã eu divido o meu dia em 2 períodos. De manhã eu estudo, então todas as minhas manhãs são baseadas em estudar, em me aprofundar, em ver conhecimento novo. Eu não posso me prender ao que eu acho que eu já sei, eu tenho que estar sempre questionando. Então eu estou sempre fazendo um curso novo, ou lendo artigo, ou lendo livros, a minha manhã é dedicada a isso. E à tarde aí eu alimento a parte de Instagram e converso com os alunos que mandaram dúvidas e cuido deles, porque o programa já está pronto, né? Então eu já não tenho mais essa demanda do programa. Claro que eu inventei outro, né? Esse da alimentação infantil, mas amanhã é para eu estudar. Então parte do sucesso é estudo, porque método errado, além de perder tempo das pessoas, perder dinheiro, desmotiva, é algo muito irresponsável. Quando a gente fala para alguém, eu até comentei esses dias no meu perfil, que eu vi um perfil de nutrição falando, dá para emagrecer comendo um pouco de tudo sim. É irresponsável falar isso, porque alguém, né, vou pegar o seu caso, que é uma pessoa magra, se de repente você começar a comer super mal, você vai ganhar um pouquinho de peso. Se você reduzir, você vai perder.
Mas você é um grupo de pessoas que não ganha peso com facilidade. Quem é do meu grupo, dos injustiçados, não pode comer um pouquinho de cada coisa. Não é que tem que passar fome, não é que tem que comer coisa ruim, mas tem que ter atenção ao que come sim. Então a gente falar, dar essas orientações erradas, falar que comer pão integral emagrece, essas coisas não funcionam. Então eu estudo muito. A maior parte do sucesso é estudar, saber do que eu estou falando. Já me pediram ajuda, por exemplo, e para quem não consegue ganhar peso, você vai ajudar? Eu falo, eu tenho algumas orientações, mas eu não me aprofundei, então eu não falo que eu posso te ajudar. Porque se eu não tiver certeza, eu não vou falar. E a outra parte, que eu acho que é todo o diferencial, é a empatia. Né? Eu ter vivido o que o aluno viveu, eu saber das dificuldades, eu saber o que é ser um dos injustiçados, eu saber que se você seguir o que todo mundo fala não funciona, conhecer as crenças que a gente tem que dificulta, os medos, as ansiedades, né? Aluno, a maioria que fala assim, eu vou começar, mas eu começo só na segunda. Aí eu já falo, porque você vai fazer a despedida no fim de semana, né? Como é que você sabe? Por quê? Porque você sou eu há 3 anos atrás, então eu sei realmente, né, de tudo que vai acontecer. Então a ciência ela é muito importante, método é muito importante, ordenação. Se a gente não fizer direitinho, a gente não vai ter resultado. Se a gente fizer direitinho, aí sim a gente vai poder ter flexibilidade. Aí sim vai poder comer um pouquinho de cada coisa, mas só depois de ter regulado o corpo. Então precisa fazer. Então a ciência é importante, mas essa empatia, esse conhecimento de causa, essa questão de não trabalhar só a alimentação, mas trabalhar as questões comportamentais, faz toda a diferença. E a proximidade que eu gosto de ter com os alunos, né? De responder um a um, de estar próximo mesmo, de saber das dificuldades e de buscar as melhorias. Aí, tudo isso vai fazer com que você chegue no seu objetivo. Lia, o pessoal tá mandando mensagem pra gente nas redes sociais. Vamos falar com o pessoal? Por favor. Alô, alô! Olha aí, a Veridiana Almeida mandando boa tarde, sucesso! A Maria de Fátima falando boa tarde, Rodrigo Caetano também falando que chegou, desejando boa tarde. A Maria de Fátima falando, seu programa é muito bom, olha que legal. Danilo Teles também mandando boa tarde. A Lei César Miranda também acompanhando, mandando um super boa tarde. A Clara Ferreira falando que está acompanhando. E temos também uma pergunta, o Marcos Ferreira Alves mandou assim, boa tarde. Falando assim, Lia, eu nunca mais vou poder comer um lanche ou uma pizza? Vai depois que você regular o seu corpo. Então, hoje, eu falo, o meu programa tem 2 coisas que ele é baseado em ciência e em realidade. Posso dizer uma coisa, seria o certo a gente nunca mais comer, principalmente o trigo com o glúten? Seria, mas eu mesma não faço isso. Não é adequado à minha realidade. Eu gosto dessas coisas, eu gosto de doce, então eu tenho aquilo que eu chamo de escapadinhas, tá? Agora é assim, primeiro a gente precisa regular o corpo, isso tem um período de 1 mês, naquele 1 mês não pode mesmo, eu não minto para os meus alunos. Em 1 mês a gente vai restringir, você vai comer coisa boa, mas não vai comer tudo que é bom. Algumas coisas são boas, por 1 mês precisa restringir. Depois você pode ter as escapadinhas ocasionais. Quantas? Depende do seu objetivo, da sua saúde e da velocidade com que você quer chegar lá. Se você for diabético, eu vou falar que até você controlar a sua diabetes, você não pode ter saída, porque é uma questão de saúde. Se você tiver uma doença autoimune, também, até você controlar a doença, não pode. Mas se você é uma pessoa relativamente saudável, porque, de novo, quem está acima do peso, eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, mas não está saudável, mas você ainda não tem as doenças características. Você pode ter saída. Se você quer emagrecer rápido, menos. Se você tudo bem emagrecer mais devagar, mais. O meu marido, que eu falo que ele é um péssimo aluno, ele desde o começo tinha 3 saídas por semana. Ele conseguiu chegar no objetivo dele tendo 3 saidinhas por semana, controladas, com algumas orientações, porque tem o que a gente fazer para que não tenha tanto impacto quando a gente come uma porcaria, né? Mas ele conseguiu chegar no objetivo dele, ele chegou em menos de 4 meses, ele perdeu 30 quilos, com essas 3 saídas ocasionais. Eu, que tenho uma outra fisiologia, para eu chegar no meu objetivo, para eu perder os primeiros 30 quilos, eu tinha 1 saída por mês. Por quê? Eu queria emagrecer rápido. Eu sou assim, eu decidi, eu quero rápido, eu não queria demorar, eu senti que se eu demorasse eu ia perder o ânimo, então eu controlava mais as minhas saídas. Ele controlava menos, no fim ele até emagreceu mais rápido que eu, mas aí é a questão fisiológica do homem também. Mas
Aí eu deixo o controle na mão do aluno. Eu explico o que cada alimento faz, eu explico o impacto, eu explico como isso vai impactar no seu emagrecimento. E aí você decide a velocidade com que você quer ou não. Mas eu tenho muitos alunos que depois de tirar alguns alimentos percebem que tinham intolerância a eles. Eu mesma, se eu como o trigo com uma certa frequência, eu volto a ter enxaquecas. Na verdade, eu volto a ter dor de cabeça. Eu nunca comi tanto a ponto de voltar a ter enxaqueca. Mas eu até comentei essa semana mesmo. Eu falei com uma aluna e ela falou que no dia que ela come, ela já tem a dor de cabeça. Então ela percebeu, não foi que ela criou isso quando ela parou de comer. Ela percebeu que ela tinha. Então você também vai ter que avaliar o seu corpo e como você reage a cada coisa. Mas eu não gosto não de falar que não pode comer nada. Eu gosto de te conscientizar e deixar a decisão na sua mão. E como eu falei, eu mesmo e meu marido, a gente come fora do padrão, mas da forma mais controlada possível. Ah, tá aí, tá explicado. Mandar também um abraço especial aqui pro Marcel Amorim Cassiatore, que tá acompanhando aqui. Boa tarde, Marcel. Muito obrigada pela sua participação. E o pessoal que tá assistindo, que gostou, que se interessou, que falou assim, ai, é com ela que eu vou conseguir atingir meu objetivo, porque é isso que eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de uma pessoa junto comigo para fazer com que eu consiga atingir meus objetivos aí. Como que o pessoal faz para te encontrar? Passa suas redes sociais, o seu telefone, como que o pessoal te acha? O perfil do Instagram é lia.trevisan, o do Facebook eu vou falar, mas eu não olho muito, tá? Então não fique bravo se eu não responder. Vai pelo Instagram que é melhor, mas é programa S-Bem, de saber emagrecer, programa S-Bem. E tem o nosso site, que é www.sabeремagrecer.com.br, e aí lá você vai ter acesso ao nosso e-mail, ao nosso Telegram, você consegue entrar em contato com a gente, tá? Mas é a principal via o nosso site e o Instagram, que é o lia.trevisan. E hoje, para o programa de emagrecimento, as inscrições estão abertas, a gente já está recebendo aluno, a gente decidiu não fechar e abrir de tempos em tempos para já, não sei como que a gente vai seguir. E o de alimentação infantil está no forno, daqui a pouquinho está pronto. Ah, que legal, mas aí é só acompanhar as redes sociais, que daí você vai anunciar quando Exatamente. vai estar tudo no ponto para o pessoal adquirir, né? Olha, Lia, parabéns, você é um exemplo de mulher que determinada, que fez do seu objetivo aí a sua profissão e vem inspirando mais e mais pessoas a atingirem os seus objetivos, não só o estético, mas também a qualidade de vida, né? E também tudo bem ser o estético, né? Não tem problema. Gostaria de agradecer a sua presença e que você faça então os seus agradecimentos finais. Então, eu agradeço muito, para mim é muito importante poder vir e que essa mensagem chegue a mais pessoas, porque eu não sei dizer quanto tempo eu fiquei obesa, mas foram vários anos e, como eu falei, sempre fui gordinha. E eu sei o impacto que isso tem. Impacto que tem, além da nossa saúde, na nossa cabeça, da gente se sentir mal e sentir que não tem solução. A gente fica achando que não tem solução, que a gente tenta e não dá certo. Então, mostrar que sim, tem solução, que é muito mais fácil do que imagina, porque quando você regula seu corpo, como eu falei, o emagrecimento ele é natural, a gente tem menos vontade de porcaria, inclusive, assim, a força de vontade é outra, o corpo não pede por alguns alimentos e pede por alimentos saudáveis de uma forma natural. Então, é muito mais fácil do que você imagina, é muito mais rápido do que você imagina e é possível sim. Então, poder, assim, dar essa mensagem é algo muito importante para mim. Falar que não é culpa sua que você está acima do peso, não é por erros de características de comportamento, de personalidade, não existe isso, é algo do seu corpo que estava errado, então esquece, não se sente incapaz, não se sente nada. Só saiba que com um bom método você emagrece sim, isso é possível, e aí eu agradeço muito por ter podido vir aqui e falar sobre isso. Espero que eu tenha tocado no coração mesmo, que é para tirar essas ideias, inclusive de quem é magro, que fica achando que quem está acima do peso tá porque quer. Não tá, a gente precisa parar com essa gordofobia, né, que é algo terrível da gente ter, tanto de não gostar da estética da pessoa, quanto de achar que isso é uma coisa, um erro de personalidade dela. Não, não é isso. Importante que vocês ouçam, que saibam, né, quem está acima do peso saiba que não é culpa sua, quem não está acima do peso saiba que não é culpa deles, mas é possível a gente reverter isso no quadro que você quiser, dentro dos seus objetivos e dos seus parâmetros e padrões. Ah, que joia! Quero agradecer a sua presença nessa tarde, quero agradecer a técnica do Marcos Alves, quero agradecer a você, nosso web telespectador que ficou ligado, a Lia que tirou um tempinho lá
da vida corrida que ela leva atendendo todos os alunos dela, mas ela veio aqui bater um papo com a gente. Procure, vá ser saudável, vá ter o corpo que você deseja, não tem problema. É como ela disse, o importante é você estar bem, você estar feliz com o seu corpo. Procure ajuda, é muito mais fácil com o auxílio do que tentar fazer sozinho. Porque toda vez que você começa, você para. Toda vez que você começa, não dá aquela continuidade. Às vezes você emagrece, mas não mantém. Então, procura um suporte, não é ruim. É interessantíssimo para você, porque você vai conseguir atingir seus objetivos e, acima de tudo, mantê-los, tá? Então, deixo aqui meu agradecimento, Lia, muito obrigada. A todos vocês que ficaram ligados nessa tarde aqui pelo Portal Nova 15. Também quero deixar um convite para você não perder o programa Trocando Ideias a partir das 16 horas. Tem a Stephanie, a Tami Stephanie, que vai vir aqui para cantar, bater um papo e trocar uma ideia. Então, deixo meu convite para você. O meu muito obrigada e até breve.